Glória a Deus, aleluia. Vamos para mais um vídeo do nosso canal. Você que ainda não inscreveu, se inscreva aí, né? Deixe lá o seu joinha, dê um like lá, para você estar sempre recebendo, né, da parte de Deus, vídeos, né, que edificam a sua vida. Amém? Hoje a palavra está em 1 Samuel 17, uma passagem muito conhecida sobre Davi e o gigante Golias. O que tem sido esse gigante na sua vida? Versículo 1. Os filisteus se reuniram para lutar em Socó, uma cidade de Judá, e acamparam num lugar chamado Fronteira Sangrenta, entre Socó e Azega. Saul e os israelitas se juntaram no acampamento do Vale do Carvalho e se prepararam para lutar contra os filisteus. Os filisteus prepararam num monte que ficava de um lado do vale e os israelitas ficaram no outro monte do outro lado. Um homem chamado Golias, da cidade de Gate, saiu do acampamento filisteu para desafiar os israelitas. Ele tinha quase 3 metros de altura e usava um capacete de bronze, uma armadura também de bronze, que pesava uns 70 quilos. As pernas estavam protegidas por caneleiras de bronze e ele carregava nos ombros um dardo também de bronze. A lança dele era enorme, muito grossa e pesada. A ponta era de ferro e pesava mais ou menos 7 quilos. Na frente dele ia um soldado carregando o seu escudo. Golias veio, parou e gritou para os israelitas: por que é que vocês estão aí em posição de combate? Eu sou um filisteu. Vocês são escravos de Saul. Escolha um dos seus homens para lutar comigo. Se ele me vencer e me matar, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer e matá-lo, vocês serão nossos escravos. Eu desafio agora o exército israelita. Mandem alguém para lutar comigo. Vamos mais abaixo para o vídeo não ficar muito grande. Vamos para a batalha. Agora, 1 Samuel 17, no 40. Pegou o seu bastão e escolheu 5 pedras lisas do ribeirão e pôs na sua sacola. Pegou também a sua funda e saiu para enfrentar Golias. Golias, o filisteu, começou a caminhar na direção de Davi, e o ajudante que carregava as suas armas ia na frente. Quando chegou perto de Davi, Golias olhou bem para ele e começou a caçoar, porque Davi não passava de um rapaz bonito e de boa aparência. Segundo, os estudiosos, eles dizem que Davi deveria ter entre 14 e 16 anos. Então aqui, Golias começou a zombar, porque ele não parecia, ele passava do quê? De um menino, franzino, de boa aparência. 43. Aí disse Davi: para que é este bastão? Você pensa que eu sou algum cachorro? Em seguida rogou maldição dos seus deuses sobre Davi. Ele perguntou: para que esse bastão? Começou a rir de Davi, a caçoar de Davi. Começou a jogar praga de Davi. E o desafiou dizendo: venha, que eu darei o seu corpo para as aves e os animais comerem. Davi respondeu: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus do exército dos israelitas, que você desafiou. Hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos, e eu vencerei e o cortarei a sua cabeça, e darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem. Então todo mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus.
E todos aqui verão que ele não precisa de espadas ou de lança para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês nas nossas mãos. Então Golias começou novamente a caminhar na direção de Davi. E Davi correu rápido na direção da linha da batalha dos filisteus para lutar contra ele. Enfiou a mão na sua sacola, pegou uma pedra e com a funda atirou em Golias. A pedra entrou na sua testa e ele caiu de cara no chão. Então Davi correu, ficou em pé sobre Golias, tirou a espada dele da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. E assim Davi venceu Golias e o matou apenas com uma pedra. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, todos fugiram. Oh, glória a Deus! Louvado seja o Senhor, que Deus tremendo, que Deus tremendo. Eu tenho uma pergunta para dizer a você, meu irmão, minha irmã, e perguntar para você. A Bíblia nos relata essa batalha entre dois gigantes. Dois gigantes. E veja bem, aonde Davi, ele sentiu ofendido aquele homem, aquele gigante desafiando o Deus de Israel. Mas você vê que na passagem, você não vê em momento algum que Deus falando para ele, Davi, vai lá e mata esse gigante. Deus não fala para ele. Ele enfrenta esse gigante porque ele chega lá e vê esse gigante desafiando o Deus do exército vivo. E Davi vai e vence esse gigante. O que eu tenho para dizer para você, meu irmão, minha irmã, assim também é na nossa vida. Vive se levantando gigantes em nossa vida. O que é o seu gigante na tua vida? É a bebida? É o cigarro? É a droga? É a prostituição? É a idolatria? Porque a idolatria, meu irmão, minha irmã, é tudo aquilo que você faz ou que você tem que tira a presença de Deus na sua vida. Às vezes você dá muito valor no seu carro, você fica alisando ele, limpando ele, adorando ele, idolatrando ele. É um tipo de idolatria. É um tipo de idolatria. Você está idolatrando o teu carro. Você não tem tempo para Deus. O tempo seu está exclusivamente no teu carro, na tua casa, na tua vida, no teu trabalho. Deus é o último plano. É uma idolatria. Como vencer esses gigantes na tua vida? E a cada dia que passa, surge algo diferente, surge algo novo. E aí você vê aquele algo novo, você ama o mundo, as coisas do mundo, você quer adquirir aquele algo novo. É um gigante, porém pequeno. Mas como todo gigante, a tendência é crescer e se tornar algo muito grande, algo que você não consegue dominar. A Bíblia diz que tudo aquilo que você não domina, você se faz servo dele. Você se faz servo. E você às vezes tem lutado com as suas forças para vencer esse gigante que está na sua vida. Mas você não consegue. Você fala, é difícil mais. Você já acostumou com ele. Você já se deu por vencido. Você nota aqui que o gigante ele fala para Davi. Ele fala, se eu vencer, vocês serão o meu escravo. Se nós vencermos, vocês serão nossos escravos. Está entendendo o que o gigante falou para Davi? Mas Davi não deu ouvido àquele gigante. Porque Davi conhecia o Deus que estava na vida dele. Davi, apesar de ser pequeno, mas ele era um gigante diante de Deus. O problema nosso é como você enfrenta esse gigante que está na sua vida. Você vai com as suas próprias forças, por isso que você não consegue. Você tem que ir contra esse gigante, em nome do Senhor dos Exércitos. É Ele que vai te dar a vitória.
E aí, você não consegue, porque você fala, esse gigante ele é forte, ele é muito poderoso. Mas por que ele é forte e muito poderoso? Porque você vive alimentando esse gigante na sua vida. Você vive alimentando esse gigante. Você precisa parar de alimentar esse gigante para você vencer ele. Você primeiro precisa enfraquecer esse gigante. Como você enfraquece esse gigante? Parando de alimentar ele. Jejum e oração. Pare de alimentar esse gigante e ele vai enfraquecer, enfraquecer, enfraquecer. Mas quando ele estiver bem fraco, caído, você não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Porque aí você pensa assim, eu venci ele. Mas veja bem, Davi, ele atirou a pedra em Golias. Golias caiu no chão. Mas não foi a pedra que matou Golias. A pedra foi para adormecer Golias. O que matou Golias foi Davi, que foi, a Bíblia nos relata que ele foi lá, subiu em cima de Davi, de Golias, tirou a sua espada e com a própria espada ele cortou a cabeça de Golias. Esse é o grande mal que às vezes você tem lutado contra esse gigante. Você só põe ele para adormecer. Ele fica só adormecido. Quando ele acorda, ele vem com toda a sua força. Você tem que matar esse gigante. Você tem que arrancar a cabeça desse gigante da sua vida. Em nome de Jesus. A Bíblia fala, em 2 Pedro 2,19, ele diz assim, prometendo-lhe total liberdade, porém, eles próprios são escravos da corrupção, quando toda pessoa se torna servo daquele por quem é vencido. Então, toda vez que você é vencido, você se torna servo. Você se torna servo. Você tem que alimentar da palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Você diz, eu tenho fé, mas a Bíblia diz que fé, apenas a fé, não vence esse gigante. A fé é seguida de ação. Você tem que ter ação para você vencer esse gigante que está na sua vida. Você pode vencer esse gigante. Dando continuidade aqui, no 20. Assim, se depois de fugir das corrupções do mundo, imediatamente conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, são uma vez influenciados e vencidos por ela, e o seu último estágio se torna pior do que o primeiro. Toda vez que você tenta vencer esse gigante, você não consegue e se dá por vencido, o seu estágio se torna pior do que o primeiro, porque esse gigante vem com toda a força para cima de você. Toda a força para cima de você. Você tem que se revestir de autoridade. Você tem que se revestir do poder, da palavra de Deus. E ir contra esse gigante que está na sua vida, em nome do Senhor dos Exércitos. E se preparar para você vencer esse gigante. Quando Golias estava ali no chão, deitado, e Davi acabou de cortar a cabeça dele. Eu creio que Davi segurando aquela cabeça e olha para ela e fala assim para Golias, quem é o gigante agora? Quem é o gigante agora? A partir de hoje, você não vai mais aterrorizar o povo de Israel. Mas o que é interessante é que Davi vai lá no rio, ele escolhe 5 pedras. Por que das 5 pedras? Golias tinha mais 4 irmãos. A Bíblia relata o nome deles. Tinha até um, que tinha até uma anomalia. Ele tinha 6 dedos em cada mão. 6 dedos numa mão, 6 dedos na outra, 6 dedos num pé e 6 dedos no outro. Eu vejo assim que Davi estava preparado. Davi, quando baixou para pegar aquelas pedras, ele pegou uma pedra. Senhor, essa vai matar um gigante. Pôs no embornar, pegou a outra, pôs no embornar 5 pedras. Eu matarei esse gigante Golias agora. E os outros que vier eu vou matar também. E assim tem que ser na sua vida. Gigantes vão se levantar, mas gigantes vão se cair. Gigantes vão se cair. Porque a palavra diz que
todo joelho se dobra e que toda língua confessa que só o Senhor é Deus. Lute contra esse gigante que dá na sua vida. Não se dê por vencido, porque é este gigante que está na sua vida e que controla a sua vida. É que controla a sua vida. E não adianta você só apenas matar um gigante e deixar o outro. Não adianta. Porque a Bíblia fala, Jesus diz que um abismo puxa o outro. Um gigante puxa o outro gigante. Você tem que matar esse gigante. Às vezes você deixa de beber. Às vezes você deixa de usar droga. Mas fala assim, não, é só um cigarro. Cigarro não tem problema. É aí que você engana. É aí que você está enganado. Tudo aquilo que você não domina, você se faz servo. Você se faz servo. Busque em Deus estratégia. Mas uma das formas de você começar a enfraquecer esse gigante é não alimentando ele. A Bíblia disse que o nosso falar tem que ser sim, sim, não, não. Toda vez que o gigante se levanta contra a sua vida, você tem que dizer não para ele. Deixe de alimentar esse gigante. Deixe de alimentar a prostituição na sua vida. Deixe de alimentar a idolatria na sua vida. Deixe de alimentar a bebida, a droga, o cigarro. E também as coisas da sua língua. Porque a nossa língua, ela tem poder para trazer vida, mas tem poder para trazer morte. E que em nome de Jesus, que essa palavra venha falar fortemente com você. Talvez o gigante está lá no seu trabalho. Talvez o gigante está lá dentro da sua casa. O gigante está aonde você sempre gosta de reunir. Você tem que eliminar esse gigante da sua vida. Porque senão você se torna servo desse gigante. Você não pode servir a dois senhores. Você vai amar um ou desprezar o outro. Você vai agradar um e desagradar o outro. Porque em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, você venha criar estratégia dentro da palavra de Deus para você ir se vencer esse gigante na sua vida. Eu olhando daqui, eu não vejo apenas homens, eu não vejo apenas mulheres. Eu vejo matadores de gigante. Que em nome de Jesus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Senhor de todos os exércitos, você vai acabar com esse gigante, você vai matar esse gigante que está na sua vida. Em nome de Jesus, um forte abraço. Que Deus abençoe grandemente a tua vida.